Vamos ver como é que vai ser em relação a esse time para amanhã. Mas essa foi a escalação utilizada na Copa do Nordeste, né, para o jogo contra o Vitória. E aí a gente tem a dúvida sobre como que vai ser a O montagem de time deve time para ser esse, amanhã. Renato. Assim, Auremir suspenso, deve entrar Marco Antônio, mantém os 3 zagueiros, Felipe, Ryan e Carlinhos, os 2 laterais. Luiz Paulo ainda não está 100%, por isso não vai ser titular. Parece até que teve uma virose, enfim, aí atrapalhou, então deve ser Igor. E aí Marco Antônio, Anderson, Patrick Alain, Vinícius e Hélio Borges. E aí já vou opinando, tá? Apesar dos 3 zagueiros, eu acho que é uma escalação, boa escalação. Talvez seja o melhor que o Náutico tem hoje, de dar liberdade mais para Marcos Ítalo, pelo menos do lado esquerdo, né, com o Igor Fernandes. Em algum momento, obviamente, pode sentir falta de um centroavante, porque Patrick Alain não foi um falso 9 nele, ele era um meia mesmo, naquele jogo contra o Vitória. Não sei se ele vai ser um falso 9 agora, acredito que não, acredito que vai ser mais o que foi contra o Vitória, só que o Náutico tendo que propor muito mais o jogo. Então, eu acho que tá bem escalado. Não sei se eu colocaria, por exemplo, Mezenga no lugar de um zagueiro. Não sei, com a fase que Mezenga tá, acho que isso aí talvez seja um caminho para o Náutico tentar achar uma nova boa escalação para a sequência da temporada. E aí, Atos? Aliás, antes de Atos, eu vou primeiro com o João, depois Daniel, depois Atos. Diga aí, João. Eu entendo a lógica, mas principalmente de repetição de esquema, querendo ou não, é o esquema que funcionou. A gente teve 2 grandes vitórias jogando com 3 zagueiros, mas sem Luiz Paulo, eu não faria isso, não. Porque a gente vai necessitar que os laterais sejam bastante atuantes na fase ofensiva. E a gente já viu que Igor não é tão bom, não é tão satisfatório fazendo essa função. E aí ele vai ter que ser muito exposto a isso durante o jogo. Sem o Luiz Paulo, eu colocaria Igor Pereira no lugar de algum dos zagueiros e aí jogaria mais ou menos parecido como o Marquinhos jogava anteriormente. Se você me fala, João, ó, Luiz Paulo vai jogar aí, para mim perfeito, beleza. Tudo certo. Agora, com o Igor, eu vejo acontecendo as mesmas coisas que aconteceu em tantos outros jogos com o Náutico em casa. O Náutico não conseguindo ter nenhuma capacidade de resolver o jogo pela esquerda com o Igor. Errando muito cruzamento, errando passe besta. Por esse único motivo, eu não gosto muito da escalação. João, ou melhor, Daniel. Eu vou seguir um pouco o raciocínio de João, até porque é o seguinte, até onde eu li aqui, eu estava dando uma pesquisada sobre o América, fazendo trabalho de casa, o América tem uma possibilidade de ir com um time alternativo amanhã. Da mesma forma que... Assim, não exatamente da mesma forma, mas o técnico do América já fez isso contra o Ceará. E, cara, as únicas jogadas do Ceará que conseguiu chegar no ataque foram pelas laterais. Então, assim, ao meu ver, a lateral é que vai desequilibrar esse confronto entre o Náutico e o América. Eu até tinha anotado aqui, até para falar isso, que Luiz Paulo, para mim, Marcos Ítalo e Luiz Paulo iam desequilibrar a partida. Mas com essa ausência de Luiz Paulo me preocupa bastante, porque o Náutico vai precisar ir para cima. Então, eu também colocaria Igor Pereira no lugar de um dos zagueiros, porque, cara, se isso não acontecer, o Náutico vai ficar, tipo, prendendo muito para um lado só. O Igor Fernandes, ele é quase nulo ofensivamente, sabe? E, como eu disse, se a lateral é que vai desequilibrar nessa formação, se a gente for com o Igor Fernandes, a gente já começa o jogo agora bem abaixo. Só um ponto. Em vez de Igor Pereira, então não seria melhor um ponta ou um centroavante? Porque se entra Igor Pereira, não sei se muda muita coisa, não. Não, mas é porque dá mais... assim, se entrar... Seria mais liberdade dos volantes, né? O Anderson e o Marco Antônio, isso, né? Porque assim, a ideia dos 3 zagueiros é dar liberdade para os 2 laterais. Só que quando você tem o Igor Fernandes, você dá liberdade para alguém que não vai aproveitar. Então, assim, você saindo da formação de 3 zagueiros, colocando o Igor Pereira para essa contenção, o Náutico fica menos dependente dos laterais e dá mais liberdade para Marco Antônio e o Anderson, que aí seria o principal ponto criativo do Náutico. E aí, só uma coisa também que, aproveitando o que Daniel falou, eu assisti um jogo do América, vi outros momentos assim,
E eu acho o ponto mais fraco desse time do América, assim, sem dúvida nenhuma, é a zaga. O miolo de zaga. Eu vi eles assim entregando o jogo algumas vezes durante esse pouco tempo aí que eu tive para dar uma analisada no adversário. Irã, que a gente conhece bem. Na verdade, o América a gente conhece bem quase todo, tá? Depois a gente pode comentar um pouco sobre isso. Mas a dupla de zaga deles entrega muito, geralmente, para o centroavante adversário. Então, aproveitando isso aí que Clauber falou, eu até também poderia pensar em jogar com o 9. Infelizmente, a gente está muito sem opção, né? Assim, a gente não tem um 9 com uma fase muito boa no banco. Então, até por isso, Cláudio, que eu falei sobre o volante, sabe? Já que a gente não consegue ter esse 9 de qualidade, a gente pelo menos tenta liberar os volantes aí para ver se a gente consegue alguma coisa na troca de passe, na infiltração. Assim, foi muito por causa disso na minha linha de raciocínio, e também tentar deixar Igor Fernandes atrás, porque Igor ele pode formar essa linha de 3 ali saindo com a bola. Quando ele foi contratado, sinceramente, eu achava que ele tinha sido contratado para fazer isso. Só que ele é utilizado muitas vezes subindo e não correspondeu, assim, na Ferroviária também não correspondia. Eu lembro que no Scout a gente trouxe isso já, de que a taxa dele no último terço de campo de acerto era baixíssima e continua sendo. Então, você deixando o Igor um pouco mais recuado, entregando ali aquela parte lateral para Vinícius, você consegue ter um volume, uma melhora nas ações naquele lado do campo muito maior. E se você tiver Luiz Paulo ali ainda para tabelar e tal, melhora mais ainda. Então, eu não usaria essa formação. Mas, assim, pelo menos a gente está vendo que o Náutico vai começar a seguir uma lógica, né? Vai começar realmente a assumir que não é um time propositivo, vai assumir que não é um time que vai ter que ficar com a bola e entrar na defesa do adversário sempre construindo. Talvez jogar em transição seja a melhor forma. Pelo menos a gente vai começar a seguir essa lógica, porque é um contrassenso, né? Porque foi dito muitas vezes que a gente seria um time propositivo. Mas, beleza, o destino nos trouxe até aqui. É melhor que a gente assuma esse estilo de jogo o mais rápido possível. Isso, para mim, é a coisa mais intrigante, sabia? Na coletiva de apresentação do Marquinhos, sempre se falou sobre isso. Becker falou sobre isso antes, quando a gente foi eliminado da Série C. Não porque vai ser agora o DNA do clube. O próprio Marquinhos, o estilo de jogo que agrada o torcedor nos aflitos. E não tem nada, velho, disso. Nada. Marquinhos disse que veio pro Náutico por conta disso, e a melhor característica dele era isso, e no Náutico, a melhor característica dele foi montar times mais defensivos. Para mim, isso aí não faz muito sentido, não, tá? Eu sei que contra o Vitória deu certo, mas é um outro contexto de jogo. É a mesma coisa do Náutico vir jogar nos aflitos e ter repetido o que fez contra o Sport. Esses 3 zagueiros, para mim, aí, sem um cabeça de área, não faz sentido algum. Para mim, isso aí chega perto de uma invenção. Não tem por que você tá com Raia em campo tendo o Igor Pereira no banco. É só trocar Raia e botar Igor Pereira, pô. É a mesma função. Igor Pereira pode fazer um terceiro zagueiro numa necessidade. Igor Pereira vai ter capacidade de acionar o Marco Antônio e o Enderson com passe. Ele vai poder, no momento que o Náutico tiver com muitos jogadores no ataque, servir como um farol de equilíbrio para esse time. Aonde que a gente vai ver Ryan chegando no meio campo, pô? Se Ryan chegar no meio campo, dá uma cadeira de roda para ele, porque ele não volta, não. Então, para mim, não faz nenhum sentido você optar em colocar 3 zagueiros, um desses zagueiros na sobra ser o Ryan, e você ficar sem cabeça de área. Eu chegaria a dizer que ficar sem cabeça de área, sem 3 zagueiros, eu cravaria aqui que era algo que ia dar errado. Na configuração com 3 zagueiros, eu dou uma margem aí que na prática, no campo, ele pode tentar configurar de uma maneira que eu não estou nem imaginando qual é. Mas eu acho, assim, muito estranho o Náutico jogar sem ninguém à frente da área, tá? Porque não faz sentido trazer também Marco Antônio e o Enderson para jogar em linha na frente desses 3 zagueiros. Aí, daqui a pouco, não tem jogador para atacar. Então, eu imagino que o Marco Antônio e o Enderson vão estar mais avançados, e quem vai ficar na cabeça de área? Essa linha de 3 zagueiros teria que estar muito avançada. Enfim, a gente já ia entrar aqui em devaneios para tentar compreender. Eu acho que é só fazer o simples. Você tira a Raia, coloca Igor Pereira, bota o time em campo e vamos ver o que rende.
Eu não gosto muito dessa ideia de colocar 3 zagueiros para jogar nos aflitos, não. O problema não é os 3 zagueiros, Renato. Nada contra os 3 zagueiros. Exatamente. O problema é o desenho que ele está fazendo. A opção de 3 zagueiros e ficar sem cabeça de área. Sabe? O que não faz sentido é isso. Se você faz... Por exemplo, se o Náutico fosse jogar contra o Flamengo, aí você, nos aflitos, 3 zagueiros, tranquilo. Bota um cabeça de área, bota um outro meia junto com o Patrick Alain, pode ser 2 atacantes. Veja, eu não vejo problema nos 2 atacantes, eu não vejo problema em 3 zagueiros, eu não vejo problema em ter 2 jogadores mais móveis no meio campo. O meu problema é você optar pelos 3 zagueiros com o Ryan sendo líbero e não ter o cabeça de área. É uma troca que é o perde-perde, porra. É o perde-perde, porque se ele quiser fazer o desenho de 3, ele consegue fazer com o Igor Pereira. É só ter uma boa movimentação, que o Igor Pereira vai ajudar como cabeça de área em algum momento e vai se posicionar como terceiro zagueiro em outros. Aí, quantos times fazem isso? É um posicionamento até comum. Agora, eu vou ver dificuldade de Ryan numa necessidade ter que avançar para poder chegar perto de Marco Antônio e Ederson, porque Ryan, desculpa, velho, qual a mobilidade que Ryan tem? Se fosse um Thierry, sabe? Você diz, porra, Thierry pega esse corredor aqui e dá uma de volante de vez em quando. Mas não é Ryan, né? Pelo amor de Deus. Sobre os 3 zagueiros, assim, tem como ser muito ofensivo jogando com 3 zagueiros, tá? Eu só não acho que uma peça específica da lateral, que é o Igor, ele vai propiciar que a gente consiga ser muito ofensivo jogando, porque é um jogador que não tem essas características, sabe? Então, eu acho que se você me entregasse, repetir, tá? Se você me entregasse essa mesma escalação com o Luiz Paulo no lugar de Igor, eu entenderia melhor. Eu entenderia melhor, assim, sinceramente. Mas com o Igor Fernandes, para mim, acaba completamente ali o modelo na cabeça e tal. Eu vejo o Náutico tendo dificuldade, aquela mesma dificuldade que a gente já viu, de criar, de chegar a bola numa linha mais avançada, porque o América provavelmente vai deixar os nossos zagueiros jogarem, e a partir disso a gente vai ficar naquele jogo de tentar encontrar espaço, com dificuldade, sem criatividade ali naquele meio de campo, assim, na parte defensiva, e sem um peso lá na última linha com a qualidade necessária. Eu, sinceramente, não gosto muito, não. Colocar o Igor... Desculpa, colocar o Igor nessa formação, pô, é como se tu tivesse com 4 zagueiros em campo, pô. É tipo isso. Tu vai botar 4 zagueiros para sair jogando, qual é a necessidade? Então, é mais questão de característica da peça do que a formação em si. Foi isso que eu imaginei, João. Assim, aí já é devaneio demais. Eu não deveria nem estar falando isso. Mas vamos lá. E se ele está pensando em fazer uma linha de 4 com o Igor Fernandes, jogar o Marcos Ítalo para quase ponta, mas aí vai aparecer alguns problemas. Por quê? É o Hélio Bosch que vai fazer o falso 9? Beleza, o Hélio Bosch vai fazer o falso 9. Tá bom, não vamos condenar isso, não. Aí, sabe o que vai acontecer? Ou o Marco Antônio ou o Anderson vai descer para primeiro volante. Isso vai dar certo? Com o Marco Antônio eu já vi que não dá. Com o Marco Antônio de primeiro volante, já vi que não dá. Teria que ser o Anderson. Aí veja. Aí teria que ter uma linha entre Igor, Carlinhos, Ryan e Felipe, com o Felipe fazendo uma falsa lateral direita, para poder Marcos Ítalo espetar lá de ponta, para ele o Borges ir para um falso 9. Assim, é muita complexidade para achar que vai acontecer isso, né? Acho que não. É uma pena por Igor Pereira também, velho. Assim, é um cara que merece chance já. Assim, porra, é um cara que saiu Souza, aí não joga, aí prefere jogar sem ninguém. Não joga, para ele. Não, vai preferir jogar sem ninguém. Porque Ryan, caramba, velho, Ryan. É sério isso? Porque, porra, você olha para Igor falou Pereira... foi engraçado agora. É uma promessa, acho que foi promessa que Marquinhos fez. Se os 3 zagueiros contra o Vitória der resultado, eu mantenho eles contra o América Natal. É possível. Igor Pereira, meu irmão, o cara é um primeiro volante. Assim, você olha na cara dele e você fala, porra, primeiro volante, velho. Esse bicho é primeiro volante, com certeza. Fez bons jogos, entrou bem contra o Vitória, ele entra bem de novo, teve aquele golaço contra o Sport. É um cara que além de ser muito duro na marcação, é alto, pode ajudar na bola aérea, é veloz. Assim, a gente tá desperdiçando a oportunidade de testar o cara.
Muriel, Marcos Ítalo, Felipe Santana, Rayan, Carlinhos, Igor Fernandes, Marco Antônio Henderson e Patrick Elan, além de Vinícius e Hélio Borges, a escalação provável, né, para esse jogo de amanhã. Jogo que começa às 7 horas da noite. E vamos aguardar. Depois né? de mais de um mês, né? O Náutico voltando a jogar em casa. A última vez foi contra a Juazeirense, dia 12 de fevereiro. Então é bom a torcida chegar junto aí, superando essas dificuldades da biometria facial, que não é obrigatório, tá, galera? Com torcida, né? Sim, com torcida. Voltando a jogar em casa com torcida. Então, é um jogo aí. Eu vi até alguém dizendo que um jogo importante pela classificação. Veja, se o Náutico não ganhar, eu acho que o Náutico tá eliminado. Então, o Náutico tem que ganhar para ir com chance para Salvador. Não é que, não ganhou, não, vai ficar difícil. Eu acho que se não ganhar, acabou. Se não ganhar, perder acabou. do América e ganhar do Bahia, eu entro com pedido Não na faz CBF nada. pra gente jogar a Série A. Porque, porra, meu amigo, aí se tornou realidade mesmo. Perder do América e ganhar do Bahia, acabou o mundo. Mas a América é Série D, pô. Então a gente tem chance de ganhar. Diga aí o palpite do jogo de amanhã. Náutico e América? Sim. Com esse time aí ou o Marquinhos Santos vai corrigir essa falha aí de entrar com raia? Vamos cogitar que ele corrige? Não vai corrigir, não. Vai ser desse time aí. Aceite. O América pode entrar com reserva, Daniel? Vai com o alternativo e o lateral direito também tá fora, porque tá suspenso. Lá vem a Juazeirense de novo, né? Eu já vi esse filme. Com Tadala ou sem Tadala? Esse jogo tá com a cara de 0-0. Ó, inclusive o palpite da gente tudinho ali é 0-0. O meu já vai pra tela. Né? Palpite Esporte já da atualizou. Sorte, tudo 0-0. Eu vou colocar 1-0 aí, mas eu tô achando que esse 0-0 vem forte. O time do América, assim, vários, ou ex-náutico, ou muito conhecidos. Renan Bragança no gol, jogou aqui. Aí o lateral direito não vai jogar, né? Mas tem Irã, que infelizmente foi o nosso zagueiro. Guilherme Paraíba, que jogou no Retrô. Renan Siqueira, Souzinha, Giva. Então, assim, é recheado de ex-náutico ou ex-futebol pernambucano. O Galo tá querendo levar Souzinha pro Botafogo, né? E já levaram o Botafogo da Camilo Paraíba. para lá, Aí é do loucura, Figueirense. Vamos montar um asilo. Mas eu torço que vá, viu? Inimigos do Tomou. INSS. A CIMED vai ter que chegar no Botafogo da Paraíba. Mas acho que vai ser 1-0, Náutico. Tô nessa. Se for nessa formação, 1-0. Clauber. Já tá lá. 2-0 Timba. Vamos. Então bota a Renata aí 2-1, só pra dar uma animada.